Olá a todos e a todas. Hoje a gente vai dar sequência ao nosso curso com a nossa aula cujo tópico é Filosofia e Interdisciplinaridade. A ideia de interdisciplinaridade tem sido evocada por muitos, né, e a filosofia ela parece ter um papel fundamental quando a gente pensa na relação entre ela e outras disciplinas. Né. Na verdade, alguns inclusive vão falar nesse aspecto transversal da disciplina de filosofia, como nós vimos também discutido na aula anterior, quando estávamos falando sobre avaliação em filosofia, né, que algumas pessoas vão ressaltar o caráter transversal da disciplina de filosofia. Hoje nós vamos nos dedicar a essa ideia desse caráter, né? O que é a interdisciplinaridade, em que medida a filosofia, a área da filosofia pode ser interdisciplinar, quando nós estamos pensando sempre, né, a filosofia dentro do contexto escolar. Né. Vou iniciar a nossa aula de hoje com a discussão que a Olga Pombo apresenta no texto Epistemologia da Interdisciplinaridade. Ela é uma pesquisadora que produz, né, no português de Portugal, e nesse texto, ele é um texto bastante interessante porque ele parece colocar os pingos nos is, ou, né, apresentar essa motivação filosófica de querer colocar os pingos nos is e responder, afinal, o que é a interdisciplinaridade, né, o que são esses gêneros interdisciplinares. Né. E ela vai começar exatamente, quais são os contextos que a palavra interdisciplinaridade é utilizada. Né. E ela inicia exatamente apontando para 4 contextos, né, mapeando, né, 4 contextos em que a palavra ela é utilizada. O primeiro, né, é o que ela vai chamar do contexto epistemológico. Né? Esse contexto epistemológico diz respeito às práticas e transferências de conhecimento entre as disciplinas e entre os especialistas dessas disciplinas. Né? É um uso que se refere ao vocabulário da investigação científica e dos novos modelos dessa comunicação entre os pares, entre os especialistas científicos. Um outro contexto em que a palavra interdisciplinaridade é utilizada é o contexto pedagógico, né, que é esse particularmente que mais nos interessa, né, que diz respeito aos ensinos, às práticas escolares, às transferências de conhecimento entre os professores e alunos, aos métodos de trabalho, né, às estruturas organizacionais. Então parece que aí a ideia da interdisciplinaridade ela é bem significativa quando a gente está pensando, né, o ensino escolar e particularmente o ensino de filosofia. Né? O ensino de filosofia precisa ser interdisciplinar, dialogar com as outras disciplinas. A palavra interdisciplinaridade também é utilizada em outros 2 contextos, que a gente vai falar aqui muito rapidamente, elas demoram um pouquinho mais. Um deles é o contexto midiático, né, que é basicamente ela cita o exemplo de quando pessoas com formações diferentes estão, por exemplo, em um jornal, né, em que tem uma determinada catástrofe, e então chamam um economista, um cientista político, um sociólogo, né, e aí põe eles a falar, e então parece que há dentro desse contexto midiático a ideia de uma interdisciplinaridade, e também um contexto empresarial, né, e do qual se busca uma gestão interdisciplinar das empresas, em que tem o economista, o advogado, o administrador e outros sujeitos que compõem essa equipe interdisciplinar, em geral quando estão voltados para a produção de objetos. A gente vai aqui se voltar principalmente para esses 2 contextos, o científico, né, o contexto epistemológico, melhor, e o contexto pedagógico. Né. A conclusão dela, depois de ver assim, olha, a gente tem 4 contextos nos quais a palavra interdisciplinaridade é utilizada e, o que a gente faz com isso? Né? Ela diz basicamente, tira a seguinte conclusão: a palavra, né, interdisciplinaridade é uma palavra que ninguém sabe definir. Né?
estou citando ela, essa palavra não há a menor estabilidade e ao mesmo tempo há uma invasão de procedimentos, de práticas, de modos de fazer que atravessam vários contextos, que estão por todo lado e que teimam em reclamar-se da palavra interdisciplinaridade. Então é como se houvesse então, uma dispersão de significados e a gente não sabe o que fazer com isso, né? Mais ainda, né, é utilizada, a palavra interdisciplinaridade ela é incorporada em outras palavras, né, em outras 4 palavras. Né? A ideia de pluridisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade e interdisciplinaridade. Essas 4 palavras parecem ter alguma relação entre si, né, mas que no nosso contexto, né, a gente se perde, né, o que cada uma dessas coisas quer dizer. E ela então tenta, né, como um exercício filosófico, diz assim, bom, quem sabe então vamos pegar esses contextos aí, vamos começar a pensar a partir deles uma determinada proposta de definição. Bom, a gente tem como definir interdisciplinaridade, como é que a gente faz? Né? E ela diz assim, olha, uma aposta interessante seria exatamente a gente olhar para a raiz etimológica da palavra. Né? O que é fundamental nessa raiz etimológica? A palavra disciplina. Né? Disciplina. Então, mas a palavra disciplina nos ajuda aí nesse contexto, e ela diz assim, bom, é estranho, porque a noção de disciplina ela envolve também uma pluralidade de significados. Uma disciplina ela pode se referir, por exemplo, a um ramo de uma disciplina científica, né? De um saber científico, como por exemplo a física, a matemática, a biologia. Né? Por outro lado, a palavra disciplina pode se referir a um componente curricular, né? Que em geral acaba sendo o recorte das disciplinas científicas. Quando a gente tem a disciplina escolar de história, a disciplina escolar das ciências da natureza, a disciplina escolar da filosofia e por aí vai. Mas a palavra disciplina ela pode também receber um outro significado a partir quando ela se refere ao conjunto de normas ou de leis que vão regular uma determinada atividade, vão regular um determinado comportamento ou vão inclusive regular um determinado grupo. Quando a gente está falando, por exemplo, na disciplina militar, na disciplina automobilística e por aí vai. Né? Ou seja, parece frustrada a tentativa de definir interdisciplinaridade através da ideia de disciplina. Por outro lado, né, a Olga nota que a gente poderia então recorrer à etimologia dos prefixos, né, para tentar fixar um significado. Né? Então, quais são os prefixos aqui em jogo? Pluri, inter e trans. Né? E eles parecem exatamente nos dar alguns horizontes de sentido. Né? A ideia de um certo desenvolvimento, né? Alguma coisa que ela vai atravessar, né, a disciplina e vai se desenvolvendo a partir daí. E aí então ela começa a explorar essa ideia de um modo bastante inteligente. A ideia de pluridisciplinaridade, por exemplo, ela evocaria a noção de pôr em conjunto, de estabelecer uma certa coordenação, né, um paralelismo de pontos de vista. A interdisciplinaridade, né, ela estaria exatamente na ideia de ultrapassar a coordenação, né? Não mais uma coordenação, então mais, algo mais forte que isso, uma convergência, uma complementaridade entre as coisas. E a transdisciplinaridade seria uma ideia de uma fusão, uma unificação, um desaparecimento dessa convergência em nome de um certo holismo, né? Uma combinação mais forte. Né? Então, juntando, né, essa ideia dessa continuidade com uma intensidade, a gente teria exatamente a pluridisciplinaridade como essa coordenação que está a serviço desse paralelismo. A interdisciplinaridade, uma combinação que está a serviço desse perspectivismo ou dessa convergência. E a transdisciplinaridade como uma fusão, um certo holismo, uma unificação. Né? Do ponto de vista das coisas, né, a gente, a Olga então faz a seguinte proposição. Né? Olha, vamos pensar então, agora a gente fixou um determinado
sentido para essas palavras. Então, como é que a gente vai pensar isso agora do ponto de vista das coisas? A interdisciplinaridade, a ideia da interdisciplinaridade tem a ver com a divisão interna da ciência moderna. A ciência moderna, como vocês devem saber, agora que estão estudando filosofia moderna, história da filosofia moderna, né, a ciência moderna ela se desenvolve a partir da ideia de um modelo analítico. Né? E a ideia de interdisciplinaridade parece fazer frente a esse modelo analítico. Então cabe a pergunta, esse modelo analítico ele está insuficiente ou ele não está insuficiente? Parece haver aí então a ideia de que sim, um diagnóstico de que sim, esse modelo está insuficiente, nós precisamos modificar ele. E a mudança do modelo científico, né, ela precisa ser sobre o modo como se faz ciência. Não necessariamente da ideia de ciência, mas o modo como a ciência é feita. O ataque aqui que está querendo fazer, né, que é feito em geral em prol da defesa da interdisciplinaridade, da pluridisciplinaridade, da transdisciplinaridade, diz respeito ao fenômeno da especialização. A especialização na ciência ela foi condição de possibilidade do progresso do conhecimento, né? Essa ideia da analiticidade ela foi a marca do desenvolvimento da ciência, né, que foi reforçado no século XVII com Descartes e com Galileu. Né. O que anima a especialização na ciência é exatamente a ideia de dividir o objeto de estudo para estudar finamente, né, os seus elementos constituintes e depois se recompondo todo a partir desses elementos constituintes. O exemplo cabal disso aí é a física, né? Que é do átomo, né? Que é aquela menor parte que compõe toda a matéria, e aí então se parte do átomo para exatamente essa composição do todo que seria os corpos, né? Para que seria a matéria. E aí então a pergunta é, que parece ser, olha, o programa analítico, né? Esse programa de ir do complexo ao simples e depois do simples ao complexo, ele está em crise, né? De certo modo é interessante ver que ele foi muito bem sucedido, né? Mas muita coisa passou a não caber mais nesse programa, né? A ciência ela nasce historicamente nesse ambiente de argumentação e de diálogo, em um ambiente democrático, né? E hoje a gente vai ver que a ciência ela encontra-se em instituições que estão bastante divididas, fragmentadas e enclausuradas até mesmo. Né? É uma comunidade imensa, né? A comunidade científica, uma comunidade muito competitiva, é uma comunidade que é avessa a esse ideal de comunicação universal, que a gente tinha antes na ciência, né? Uma comunidade que hoje ela visa patentes, ela visa lucros e visa determinados resultados. A Olga, ela, inclusive, vai trazer uma citação do Ortega y Gasset que diz respeito a isso, que ela vai dizer a barbárie do especialismo. Né? Eu cito ela citando Ortega y Gasset, né? Ele diz, né? Dantes, antigamente, os homens, os seres humanos, né, podiam facilmente dividir-se em ignorantes e sábios, em mais ou menos sábios, em mais ou menos ignorantes. Mas o especialista, né, essa figura moderna, né, ele não pode ser subsumido em nenhuma dessas duas categorias. Né? O especialista ele não é sábio porque ele ignora formalmente tudo que não faz parte da sua especialidade. Mas também o especialista ele não é ignorante, porque ele é um homem de ciência e ele conhece muito bem a pequeníssima parcela do universo em que trabalha. Teremos de dizer que é um sábio ignorante, coisa extremamente grave, pois significa que o especialista é um senhor que se comportará em todas as questões que ignora. Não como ignorante, mas com toda a petulância de quem, na sua especialidade, é o sábio. Né? Então, o que o Ortega y Gasset está salientando aqui é que o especialismo, essa ideia do super especialista, ela é uma ideia muito estranha. Né? Ela é uma ideia muito estranha porque o sujeito ele se comporta como um sábio, ainda que ele seja um ignorante. Né? E esse diagnóstico ele vai ressaltar exatamente esses efeitos perniciosos
né, do que foi a especialização na ciência, né? E esses efeitos perniciosos não somente na ciência, mas na consciência e na cultura dos próprios cientistas. Esse parece ser o problema, né, que o Ortega y Gasset está identificando aqui. Olha, a ciência se desenvolveu tanto que se criaram especialidades tão altas, né, que elas parecem começar a perder pé da realidade, né? A realidade é muito mais complexa do que essa finesse, né, do que esse ponto de agulha que o cientista está trabalhando, né? Bom, de certo modo, a gente vê em termos institucionais essa fragmentação que cada vez que é galopante, né? Mas por outro lado, né, a gente vai vendo que em termos de pesquisa há inúmeras atividades e inúmeras práticas que elas começam exatamente a desenvolver essa ideia da interdisciplinaridade, né? Esse que ela vai chamar de um entusiasmo pelo trabalho interdisciplinar, no discurso, no reordenamento das disciplinas, nas novas práticas de investigação e no esforço da teorização dessas novas práticas, a interdisciplinaridade parece ser a grande solução para essa fragmentação. Ela vai então citar o Gilbert Durand, num texto de 1991, aquilo que ela vai chamar da poética da interdisciplinaridade, né? Esse discurso, né, que vai enaltecer, né? Olha, então, se a superespecialização ela parece ser muito problemática, né, a interdisciplinaridade parece ser aquilo que resolve, né, e consegue manter o progresso e o espírito científico, né, de um modo renovado, né. Gilbert Durand ele vai exatamente fazer uma certa inversão desse discurso, né. Por quê? O Gilbert Durand ele vai dizer assim, olha, o que aconteceu, né? A ciência ela se desenvolveu, a ciência progrediu muito, né, mas as grandes criações da ciência foram performatizadas por pessoas que não eram especialistas, né? Eram, na verdade, sujeitos pluridisciplinares, sujeitos que eles atravessavam as diferentes disciplinas, que eles cruzavam linguagens e que eles cruzavam culturas. Eram sujeitos que não eram as figuras dos especialistas. Ou seja, os grandes criadores, né, os sujeitos responsáveis pelas revoluções científicas, eles seriam aqueles sujeitos que não eram esses especialistas, né? Os especialistas, eles na verdade não são sujeitos inovadores, mas sim pessoas que têm formações muito pontuais, né? Por outro lado, os grandes inovadores, eles são pessoas com uma formação universalista, né? Ela diz, mesmo que a ciência tenha seguido o modelo de especialização, a escola e a universidade, através dos seus regimes curriculares e metodologias de trabalho, devem defender perspectivas transversais e interdisciplinares. Por que isso? Fim de citação, né? Por que isso? Porque essas perspectivas transversais e interdisciplinares, elas servem como um meio para o progresso científico, uma cultura de diversidade ou mesmo de pluralidade intelectual. É isso aí que se quer, né? Esse valor que se quer, né? Então, o que a gente tem, né? O que a gente tem com essa fomentação da interdisciplinaridade, né? Em primeiro lugar, essa fecundação recíproca das disciplinas. A gente vê que na interdisciplinaridade nós temos a transferência da informação que ela vai enriquecer a leitura da realidade. Em segundo lugar, a gente tem uma leitura mais profunda da realidade, tal como a gente consegue a conhecer, né? É isso que ela vai dizer, assim, essa abertura vertiginosa de uma realidade que afinal ela não é atômica. Parece que a realidade ela é muito mais complexa do que isso que o especialista consegue captar, né, quando ele está olhando simplesmente para o átomo. A realidade seria muito mais complexa do que isso. Por outro lado, a interdisciplinaridade abre novos objetos de conhecimento que só podem ser constituídos interdisciplinarmente, né? Como, por exemplo, o fenômeno do clima. O fenômeno do clima ele não consegue ser captado somente pelo geógrafo, somente pelo físico, somente pelo químico, né? Ou o fenômeno do trânsito, o fenômeno do meio ambiente, ou mesmo o fenômeno da cognição. São exatamente esses objetos de conhecimento que eles precisam de várias disciplinas para que se consiga compreender o fenômeno, né? Então, é exatamente essa reordenação disciplinar inspirada no discurso de Durand que fazem emergir novas práticas. E essas novas práticas a gente consegue ver com
alguns reordenamentos das disciplinas, né? A gente tem exatamente essas ciências de fronteira, né, que são novas disciplinas híbridas, criadas a partir de 2 ou mais disciplinas tradicionais, como, por exemplo, a biomatemática, a bioquímica, a psicolinguística, a sociobiologia, né? A gente tem também o surgimento dessas interdisciplinas, que são novas disciplinas do cruzamento das disciplinas científicas, né? Como, por exemplo, as relações internacionais, sociologia das organizações, né? Um outro reordenamento disciplinar importante é a ideia das interciências, né? Polidisciplinas, né? Um núcleo duro, né? De uma disciplina que ela tem um núcleo duro, mas que ela é composta também por outras disciplinas, como a ecologia, as ciências cognitivas e a cibernética. Bom, se por um lado a Olga ela parece demonstrar, né, todo esse caráter linguístico, né, quando ela analisa o conceito da interdisciplinaridade, e por outro lado todo esse fenômeno, né, que se dá a partir das ciências, como é que a gente vai ver isso na filosofia, né? Como é que isso é visto dentro da filosofia, né?